A grande questão dos mísseis iranianos, de Nicolás Maduro. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$10 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, foi fundada em setembro de 1960 em Bagdá por 5 países: o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, na busca em coordenar e unificar as políticas de petróleo de seus países membros e garantir a estabilização dos mercados de petróleo, a fim de garantir um abastecimento eficiente, econômico e regular de petróleo para os consumidores, uma renda estável para os produtores e um retorno justo sobre o capital para aqueles que investem na indústria do petróleo. Na época, a Venezuela se comportava como uma grande nação em destaque na América Latina e no mundo. Chegara a ocupar a 4ª maior potência econômica do planeta, graças ao seu imenso e consistente berço de petróleo concentrado de leste a centro-oeste do país. Para manter os acordos importantes na organização, a Venezuela mantinha boas harmonias com os membros, e as relações bilaterais eram discretas e precisas com o Irã até 1979. O movimento de descontentamento na nação persa com o Shah Mohammad Reza Pahlavi foi fruto da aproximação muito íntima com as potências ocidentais, como Reino Unido e Estados Unidos, o que desagradou as principais lideranças anti-Shah, que se tornou resiliente às tentativas de sufocamento por parte do governo de Pahlavi, nascendo a Revolução Iraniana de 1979, que derrubou Mohammad e ascendeu ao poder o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Após a queda de Mohammad, as relações bilaterais com a Venezuela se tornaram muito sólidas e intensas, pois foi a primeira nação no mundo a reconhecer o novo governo iraniano, e nas 2 décadas seguintes, a colaboração dos países se limitou à indústria do petróleo. Com o início da Revolução Bolivariana encabeçada por Douglas Bravo e Hugo Chávez, adoradores da premissa leninista, iniciaram juntos a oposição forte ao governo a partir de 1980. Com as eleições em 1999, Hugo Chávez se tornou presidente e prometeu, entre outras coisas, rearmar a nação ofensivamente. Para isso, é claro, retirou as armas da população e buscou reduzir os enormes níveis de desigualdade da Venezuela. E como já constatado e esperado, a política social de Chávez, complementada atualmente por Maduro, trouxe sérias consequências à estabilidade social e econômica do país. O alto controle estatal no controle de preços, como por exemplo nos bens básicos mais acessíveis, resultou na estagnação de dezenas de indústrias, aumentando a inflação e a insatisfação da classe menos favorecida, e a saída foi culpabilizar as sanções americanas. Entre 2001 e 2013, Chávez buscou fortalecer laços com nações problemas. Houve dezenas de visitas diplomáticas entre Chávez e os governos de Khatami e Ahmadinejad. Segundo os CSIs, as 2 nações assinaram cerca de 300 acordos de importância e valores variados, que vão desde trabalhar em empreendimentos habitacionais de baixa renda a fábricas de cimento e fábricas de automóveis. A maioria dessas iniciativas foram extintas pelo insucesso da ideologia e política. O início da ofensiva americana contra a Venezuela iniciou especificamente nos anos 2000. Promovendo as relações econômicas bilaterais, o Irã e a Venezuela estabeleceram um fundo de desenvolvimento conjunto e abriram um banco de desenvolvimento sob a estrutura do Banco de Desenvolvimento de Exportações do Irã, o EDPI. Em 2012, os investimentos em empréstimos à Venezuela foram avaliados em 15 bilhões de dólares. Em 2008, as relações do setor bélico, até então muito secreto, teve a ponta do iceberg descoberto pelas autoridades turcas, que apreenderam 22 contêineres iranianos com destino à Venezuela que foram rotulados como peças de trator,
mas supostamente continham materiais para um laboratório de explosivos. Assim, o banco conjunto entre os países foi sancionado pelos Estados Unidos e pela União Europeia por supostas ligações com o programa de armas nucleares persa, uma imensa amargura que quebrou a espinha do financiamento legalizado para a Venezuela. Apesar das investidas americanas ao longo dos anos, Maduro continuou no poder assegurado pelas mãos de Vladimir Putin e de Hassan Rouhani. É realmente irônico constatar que a Venezuela possui a maior concentração de petróleo e, ao mesmo tempo, a maior escassez de combustível fóssil do planeta. Em maio deste ano, a precedente crise de combustível no país de Maduro provocou um caos e filas de carros parados e fábricas sem serviços pela escassez de aditivos. O movimento levantou preocupações dos Estados Unidos e em todo o hemisfério ocidental em relação ao fortalecimento ainda mais forte da aliança Irã-Venezuela e pela dúvida se Maduro continuaria comandando o país. As preocupações americanas se confirmaram após Rouhani anunciar o envio de navios-tanques com mais de 1,53 milhões de barris de gasolina e derivados, além de deixar claro que qualquer interferência causaria um grande conflito. Após serem escoltados por fragatas da Marinha Bolivariana na zona econômica venezuelana, os navios chegaram em Punta Cardón, sob supervisão da inteligência americana. Ao enviar esses petroleiros, os persas desafiaram uma campanha de pressão máxima dos Estados Unidos para derrubar o regime de Maduro e restaurar a democracia na Venezuela. As preocupações americanas no setor bélico venezuelano eram muito direcionadas na relação com a Rússia, que reaparelhou as forças bolivarianas com novas tecnologias. Ao passo que o fortalecimento da aliança com o Irã se tornou mais evidente, era questão de tempo até surgir um novo capítulo perigoso de Maduro, a compra de mísseis iranianos. As suspeitas giram em torno dos relatórios da inteligência internacional divulgadas pela Colômbia, que evidenciam o grande interesse de Maduro em adquirir mísseis de médio e longo alcance. As informações da inteligência foram à tona no mesmo dia em que o Irã apresentou ao mundo 2 novos mísseis nacionais de médio alcance, em homenagem ao aniquilado general da Força Quds, Soleimani, e Abu Mahdi, e um desses mísseis foi denominado Raj Qassem. Maduro se mostrou surpreso com a acusação da Colômbia e ironicamente afirmou que seria uma boa ideia e que avaliarão a possibilidade de compra de mísseis. Tanto o governo colombiano quanto Maduro não citaram especificamente quais seriam os armamentos, porém é sabido que as forças bolivarianas possuem diversos veículos de lançamentos múltiplos de mísseis ao longo de sua fronteira, e analisando o míssil recém-desenvolvido pelos iranianos, o Raj Qassem possui 11 metros, 61 centímetros de diâmetro ou 610 milímetros e cerca de 7 toneladas, e a princípio a força venezuelana não conta com um sistema de acoplagem de mísseis dessa natureza, pois se limita a lançamentos de mísseis de 30 centímetros de diâmetro ou 300 milímetros, e uma adaptação se tornaria catastrófica. Muito provavelmente a compra poderia ser restringida aos mísseis que Maduro já tem disponíveis em seu inventário, como também já os utilizou em exercícios recentes na ilha La Rutila para dissuadir os americanos sobre o episódio dos navios-tanques. Sendo assim, as negociações secretas de compra podem evoluir. A hipótese é que seja míssil de curto alcance de 300 milímetros, haja vista os gastos cada vez mais acionados da nação venezuelana, e porventura cogitar os novos dispositivos ainda desconhecidos dos iranianos de 610 milímetros elevaria os custos de compra, tempo de produção e de operacionalização dos dispositivos, sendo obrigados a adquirir veículos lançadores específicos e treinamento de pessoal, fatores distantes da nova realidade da falida Venezuela.